Olá, pessoal, tudo bem? Eu tenho feito uma análise aí dos dados do concurso. Eu sou de matemática e lá no início eu fiz um vídeo analisando a parte de matemática que eu tinha dito que quem tivesse feito 50 pontos em matemática, fiz uns cálculos estatísticos com os dados que eu tinha, que os professores teriam a prova corrigida. E aí se confirmou no final que os professores com 50 pontos em matemática, eles foram habilitados. E aí depois eu fiz um segundo vídeo analisando a parte de matemática, trazendo uma boa notícia que os professores que passaram na prova de matemática, eles teriam, se passar, tiver a prova discursiva com acima de 50 pontos, que já estariam automaticamente convocados para a prova didática. E aí, depois, passando na didática, está aprovado. E aí eu trago dados de outro concurso, que a prefeitura sempre chama mais professores. E aí, alguns colegas vendo esses vídeos solicitaram para eu fazer análise de PEIF. Eu fiz um vídeo ontem, então tem bastante gente acessando. E me pediram também análise da disciplina de arte. Então, estou eu aqui para fazer análise da disciplina de arte, mas eu estou aqui meio com os dados, estou até preocupado, tá? Com o que com o que eu vi aqui. Eu vou até pedir para quem é de arte rever, conferir esses dados, porque o que aconteceu aqui, pelo menos eu estou achando engraçado e meio assustado. Então vamos lá. Eu até coloquei aqui o edital de arte, né? O pessoal está me pedindo para fazer análise. Então, foram 150 vagas de ampla concorrência, 10 de PCD, exportadores, e 41 de negros, negras e afros, tá? E aí eu peguei lá a parte que eu tenho falado no vídeo, os itens lá do edital. Então, ele fala assim, já saiu quem foi habilitado? Será considerado habilitado na prova objetiva o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50. Isso a gente já sabia. Abaixo de 50, já está automaticamente reprovado. 50 pontos no total da objetiva. E não obtiver nota zero em qualquer módulo. Respeitada a proporção de 6 vezes aquilo que a gente tem falado, o número de vagas em concurso, mais os empatados em cada uma das 3 listas de classificação, porque tem o número de vagas aqui para 3 grupos, tá? Para 3 cargos. Então, o que acontece, né? Essa afirmação fala que eu vou pegar esse número aqui de 154 e vou multiplicar por 6, tá? Então, vou pegar aqui 154 e vou fazer vezes 6. E aí eu vou falar assim, ó, para artes, vezes 6, eles teriam que convocar 924 professores na questão da ampla concorrência. Aqui, do PCD, 10 vagas, vezes 6, 60 PCDs, eles precisam convocar. E aqui, negros, negras e afros, 6 vezes 41, 6 vezes 40, 240, 246, eles têm que convocar, tá? Bom, aí eu vou pedir para vocês conferirem, lá no site da FGV, tem esse resultado preliminar da prova objetiva. Então, você clica aqui, ele vai abrir o resultado final. E a primeira página, ele já começa com arte, tá? E nesta página, a página 1, lá de todas as disciplinas, nessa página ele tem um cabeçalho aqui. Então, o que acontece? Nessa página, nessa primeira página, nós temos 34 pessoas, tá? E o que eu faço? Eu vou em página por página e vejo aqui, ó. Então, nesta página, a gente tem 1, 2, 3 candidatos habilitados negros. Os demais são ampla concorrência.
Então, aqui, como tem 34, eu anoto na minha folhinha o seguinte: temos 31 de ampla concorrência e 3 negros da lista. Aí, na próxima página 2, reparem que aqui não tem mais o cabeçalho, tá? Então, ele vai ter 38 nomes por página. E aí isso vai sempre 38. Então, nessa segunda página, eu vou lá e olho quantos habilitados negros tem. Ó. 1, 2, 3, 4, tá? O resto, desculpa, tá? Os demais são ampla concorrência. O resto das pessoas aqui, ampla concorrência. Então, eu vou lá e marco. Ó, tem 34 de ampla concorrência e 4 negros e afro. Aí eu vou para a próxima página. Aqui tem um habilitado negros, os demais ampla concorrência. Então, 37, e eu fui fazer isso página por página, tá? E vou marcando. E quando aparece PCD, aqui essa página, ó, tem 3 negros, um PCD, como são 38, 34. Então, aqui na folhinha, 34 ampla concorrência, 3 negros e um PCD. E fui marcando isso página por página. Isso, gente, vai até a página 30, tá? Deixa eu ver aqui, até a página 30. Ó, tá? Nessa página 30, a última de arte. Na 31 começa biologia, então a arte encerra na 30. E nessa 30, a gente tem só 32 pessoas, não vai até o final, tá? E eu fui marcando isso. E eu totalizei, depois eu totalizei. Quantos professores foram convocados, tá? E aí, vamos lá, aqui. Quantos foram convocados aqui? Convocados. Convocados não, perdão. Quantos foram habilitados? Então, eu coloco aqui, ó. Quantos foram habilitados? Habilitados, tá? Eu fui lá e contei, das 30 páginas. E aí foram habilitados de ampla concorrência só 877, tá? Já contei isso 3, 4 vezes, porque só deu 877. E o último habilitado, deixa eu pegar aqui, o último habilitado, está até anotado aqui, ó, para a gente ver, é na página 26, tá? Ó. Vocês verem aqui, a 26 é a de cima. Ó, o último habilitado está com 65 pontos. Depois ele começa uma página, como eu fiz o de PAFE, só negros e PCD. Então, o corte aqui, ele cortou o professor de arte com 65. Foi o último, ele pega os empatados. Mas, gente, eu posso estar muito louco, tá? Se ele tinha que convocar 924, 6 vezes o número de vagas, inclusive os empatados, eles habilitaram só 877 aqui, cortando no 65. Não chegou ao 924, porque esse é o mínimo, tá? Então, não sei. Eu estou enxergando aqui que primeira coisa que tem, quem tinha 64, ó, vou voltar na página. Ele cortou aqui, ó, 65 pontos, nota da objetiva. Com 64, depois só convocou os negros. Então, do ampla concorrência, eles não convocaram a quantidade que tinha que dar 924. O que eu estou enxergando? Que quem tinha 64 pontos aqui tinha que convocar, porque tinha que ser esse número, 924, vai lá nessa nota. E aí os empatados, porque sempre é a mais, tá? Sempre a mais. E fala assim, mas não tinha. Acho quase impossível que depois de 65 pontos não tinha ninguém. Tinha aqui, negros, tá? Então, não sei. Eu estou fazendo essa análise e aqui, para mim, já deu rolo, tá? Foi convocado uma quantidade menor do que o que deveria. E quantos convocados foram de PCD? 18. Aí você vai falar, mas está menor aqui. Ok, está menor, mas eu vou te levar na última página aqui e vou mostrar para você que o último PCD aqui, ó, tá? Convocado,
ele está com 51 pontos, ok? Então, não tem, eu enxergo que não tem PCD com 50. E a mesma coisa depois, ó, vamos aqui, os negros que eu anotei, eles convocaram 235, menos do que o mínimo. Beleza, mas você vai lá na página aqui, na última página, aqui da biologia, o último negro foi com 50, né? 50 pontos. Então, eles convocaram todos os negros com 50, ó, empate. Obviamente que aí, se chegou no 50 ou 49, a nota mínima era 50. Então, quem fez 50, aqui, negros, negras e afros, foi convocado. O PCD também. Ah, porque não convocou mais? Não tinha. Tá? Agora, aqui no ampla concorrência, parou no 877. Ele tinha que convocar no mínimo 924. Será que depois, vou voltar lá para a página 26, será que depois desse último aqui com 65, não tinha nenhum habilitado com 64? 63? Acho estatisticamente quase impossível. Então, isso aqui geralmente me criou aqui uma dúvida enorme. Se esses caras erraram nisso aqui, tá? Não sei se alguém que está com 64 pontos vai ver esse vídeo, que vai acabar vendo, né? Futuramente, alguém que não foi para habilitado vai olhar isso aqui e vai falar: Jesus, não sei, eu não sei, porque essas informações quem tem é FGV, mas eles pararam o corte no 65. Se não atingiu os 924, eles tinham que continuar. Aqui não atingiu, mas eles foram até os 50. Aqui não atingiu, mas eles foram aos 51. Eu estou entendendo que não teve PCD com 50. Mas aqui parou no 65 e depois não tem nenhum habilitado com dos 65 até os 50. Acho impossível, quase impossível, tá? Então, pessoal, dá uma olhada. Mas eu fiz a análise, tá? Então, está ocorrendo isso aqui. Aí, o que vai fazer? Esses habilitados aqui vão ter prova corrigida. A prova prática, a tal da prova discursiva, terá uma respeitada proporção de 4 vezes o número de vagas, tá? Então, aqui, para prova didática, tá? Tem esse erro aqui, mas vamos continuar. Então, para didática, eles vão corrigir 4 vezes o número de vagas. Então, o que eu fiz lá no PAFE? Eu vou multiplicar esse 154 por 4. Vai dar 616, tá? Então, eles vão corrigir a dissertativa, teriam que convocar para a didática, depois ver quem passou, pelo menos 616. PAFE, 4 vezes isso, 40. O PAFE, perdão. O PCD aqui, tem que convocar 4 vezes isso, 40. Mas quem é PCD, como aconteceu no PAFE? Já está garantido, porque só tem 18. Então, quem passar na dissertativa aqui, de PCD, é só você passar na dissertativa. E a dissertativa foi feita. Você já está garantido, tá? Então, você já está. E 4 vezes 41 aqui vai dar 164. E a gente tem 235 habilitados. Então, tem o tal do corte lá ainda, tá? Para a próxima fase, depois da didática, a gente está com 235, só dá no mínimo 164, vai pegar lá os empatados. Então, vai cortar, ó, 36, ainda tem um corte aí de 70 pessoas, daqui em torno de 70. PCD não precisa mais cortar. E o ampla concorrência tem ainda 261 aqui, ó, tá? Que precisa cortar. Então, porque essa é a quantidade. Falo 261, mas é sempre menos, porque tem um empate, ok? Bom, e aí eu fiz a mesma análise lá que eu fiz para a PAFE. Eu fui analisar aqui de ampla concorrência, tá? Então, eu fui lá de ampla concorrência. Quantas pessoas cortou no 65? Quantas pessoas fizeram 65 pontos? A gente teve empatados 76 pessoas.
eu preciso cortar aqui 261, né? Então, precisa cortar 261. Corte. No máximo, né? Mas vai ser sempre menos aqui, porque tem os empatados. Precisa cortar ainda 261 aqui. Mas ainda tem esse rolo aqui que eu nem sei o que pode acontecer, tá? Então, 76 com 65 não dá aqui. Aí depois eu fui lá e peguei. Quantos caras tem com 66 pontos? Falando do ampla concorrência, está aqui no meu registro mais 58. Então, aqui 58, 128, 134, ainda não dá. Aí, com 67 pontos, quantos tem? Conto um por um, tá? Tem 73 caras aqui. Então, aqui ainda não dá. Aí, com 68 pontos, tenho lá 77 caras, tá? E aí, se a gente juntar todos esses aqui, vai chegar nessa quantidade, tá? Então, o cara que está com 65 lá, ele foi o último habilitado. Para ele entrar nesse número de 616, ele tem que vencer aí 3 pontos na nota dele, tá? Em relação aos demais, como se ele tivesse que subir 3 pontos. Mas isso eu falei lá no outro vídeo. A dissertativa, às vezes um cara tira 70, outro tira 75. Então, você vai dar um salto, 5 pontos aqui, vai fazer com que você dê um salto aí muito grande, tá? Mas aqui, quem está com 65, para outra fase estaria fora. Então, você tem que vencer, ter 3 pontos a mais que um número de pessoas aí para você ultrapassar. Mas é o que eu falei, se a dissertativa já foi feita, então não adianta sofrer, eu só dando uma orientação, tá? Ela vai ser corrigida e depois que corrigir, a gente vê. Aí depois que a gente tiver esses resultados, eu posso falar um pouco da questão da didática, tá? Mas só para saber aqui o ampla concorrência, quanto que ele tinha que vencer. Mas eu não estou conformado aqui com essa quantidade. Eu não sei essa questão de arte. Quem for de arte lá quiser contar um por um, tá? Não precisa contar um por um. Você usa aí a lógica matemática. Conta quanto tem na página, desconta os negros, o resto é habilitado, como na página anterior, tá? Se você quiser contar um a um, aí faça. O PCD não tem problema, como aconteceu, tá? Então, às vezes, eu acho que o PCD eles estão pondo um número de vaga até superior, está acontecendo isso. E aqui os afros também, ó, a gente vai ter que cortar, teria que cortar aqui em torno de 70 pessoas. Eu fui lá ver os afros, como que está a questão de nota. Então, o afro foi corte com 50. Eu fui contar. Quantos estão com 50? 8 caras, tá? É só vir aqui, ó. Eu venho, só para vocês verem que eu faço um trabalhinho bacana aqui, ó. Eu venho aqui e conto. Quantos que 50? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque depois o próximo já é com 51, tá? Então eu vou lá e conto. Ó, quantos tem com 50? 8. Depois, quantos caras afros tem com 51 pontos? Mais 8. Quantos tem com 52 pontos? Eu tenho mais 12. Ó, tá dando 28, ainda não chegou no necessário. Quantos tem com 53 pontos? Tem 16. Quantos caras tem com 54? Tem 9, ó. Vou somar aqui. 16, 26, 28, 38, 44, mais 9, 53. Não deu a quantidade. Eu fui lá, quantos tem com 55? Tem 11. E, finalmente, quando eu cheguei, quantos tem com 56? Tem mais 8. Aí eu totalizando aqui, ó, porque aqui 5 tira 4, 1. Deixa eu pegar a caneta azul. A gente precisa cortar 1. 13 aqui tira 6, 7. Tá? A gente precisa cortar em ampla concorrência 261, em afros 71. 8 mais 8, aqui 20, 28, 38, 44,
53, mais 11, 64. Quando eu somar com mais 8, 73. Então, eu fui vendo a nota até superar o 71. E aí, para os afros, o cara tem que... Quem está na frente dele, se empatasse tudo, ele tem que superar 6 pontos, tá? Nessa questão aqui pelo número de vagas. Então, tem feito esses vídeos para vocês terem aí uma ideia do que está acontecendo no concurso de vocês, porque eu fiz o de matemática, a boa notícia em matemática era que não tinha corte. A quantidade de pessoas que passou já era menor do que essa terceira linha da didática. Então, matemática é só passar, que já está. A disciplina, o PEIF tinha corte, o arte também. Mas eu vou pedir aí para o pessoal de arte dar uma olhada nisso. Isso, para mim, ficou muito estranho, esse número de convocados ser menor aqui. E para dar 877, eles cortaram no 65. Se isso é um erro, né? Não sei, porque essas informações eu não tenho, mas se isso é um erro, da banca que organizou aí, para que eu quero descer, tá? Mas, basicamente, quem pediu para mim análise, ela fica nesse sentido, tá? E aí o que acontece, ó, que 616 com 40, 656, mais 100, 756, mais 4, 760, mais 60, 820. Então, nesse concurso, a gente teria em torno de 820 pessoas que passaram. Então, como eu fiz no outro, do último concurso, eu peguei aqui quantos eles chamaram. O concurso de 2016, a última chamada foi em 2019. A prefeitura chamou do concurso, tinha 1.740 aprovados, ela chamou 991. De dezembro de 2016, que homologou, então vamos tirar 2016. 2017, 18 e 19, tá? Nem 3 anos. Ela chamou 900, então seria 300 em média por ano. Se ela não chama desde 19, ó, vamos por 20, 21 e 22, ela está aí com déficit, se manter a proporção, ela precisa em torno de 1.000 professores. E passando no concurso aqui, ó, a gente vai ter 800, tá? Então, bem menor. Mas, vou voltar a dizer, essa convocação aqui, ela me assustou bastante, o que ocorreu aqui. Não sei, eu estranhei, tá? Então, tá aí a análise do concurso para vocês. Desejo sorte a todo mundo aí de arte. Continue se preparando, quem está habilitado para uma possível prova didática. A questão dos vídeos aí, eu postei de aulas com metodologias ativas, tá? Mas a gente tem outros materiais aí. Desejo sorte, fiquem com Deus e até a próxima.